E aí, quarto ano, tudo bem com vocês? Ótimo! Sexta-feira, dia 17 de julho. Estamos aí já na metade do mês, né? Passando da metade. E concluindo mais um bimestre. Estamos concluindo o segundo bimestre. E logo, logo vocês têm a atividade avaliativa para realizar, tá? A gente vai corrigir, então, a atividade de história hoje, aquela da 166, 167, que fala sobre os quilombos e a vida dos escravizados. E vou orientar vocês com relação à folhinha, que muitos pais já me perguntaram. A gente vai, então, fazer a folhinha de história. Ela deve ser entregue para mim até o dia 24. Eu acredito que até lá a gente consiga realizar as 3 que eu mandei. Então, eu quero que vocês me encaminhem para a escola todas elas, porque elas vão ser somadas para a gente poder obter a nota do bimestre de vocês, junto com as atividades avaliativas, tá ok? E aula de arte hoje, né, que é bem só para concluir a unidade. Então, vamos lá. Livro de História, página 166, tem uma pergunta lá. Como era a vida dos africanos escravizados no Brasil? Então, eles não tinham conforto algum, se alimentavam mal, tinha pouco tempo para descanso, não tinham roupas adequadas, trabalhavam sem parar, sem descanso algum. Então, era uma vida muito difícil, muito sofrida. Alguns trabalhavam em plantações, na roça, outros trabalhavam dentro da casa dos seus senhores, e muitos sofriam castigos também quando ficavam muito cansados e não conseguiam executar a atividade que era proposta. Lembrando, quarto ano, que a resposta que eu estou falando para vocês aqui é com base em tudo que vocês me enviaram, então não tem resposta errada, tá? Se tem alguma coisinha diferente do que eu acabei de falar, mas segue a mesma linha de pensamento, tá ok. Não precisa apagar e colocar de novo. Eu li as atividades que vocês me enviaram e é com base nelas que a gente reformula aqui uma resposta só para não ter que ouvir cada um de vocês lerem a resposta como a gente faria na sala de aula, tá bom? 2. Onde se refugiavam os escravizados que fugiam de seus senhores? Nos quilombos, segunda alternativa aí. E onde se localizavam tais refúgios? Então, onde estavam os quilombos? Eram em locais escondidos no meio das matas. Como viviam as pessoas nesses refúgios? Elas viviam de acordo com a cultura, porque lá não tinha só negros refugiados, tinham indígenas, homens livres. Eles viviam da plantação e do cultivo daquilo que eles produziam, certo? 5. Marque X nos grupos de pessoas que moravam nesses refúgios. Acabei de dar a resposta lá em cima. Escravizados, indígenas, homens livres e mestiços. Os senhores dos engenhos, eles queriam capturar de novo essas pessoas, então eles não moravam lá. Era um lugar escondido deles. 6. Como se chamava um dos quilombos mais conhecidos localizado em Alagoas? Então, quem era ele? Aquele que eu pedi para vocês aprofundarem um pouquinho e responder as questões no caderno para mim. Era o Quilombo dos Palmares. O seu líder era conhecido como Zumbi. Número 7. Qual a importância dos quilombos para os africanos e seus descendentes que foram escravizados? Então, eles demonstram que é uma resistência, né? Resiste contra a escravidão. Eles não aceitam. Eles querem combater a escravidão. Número 8. Marque X nas alternativas que representam a herança dos africanos para a cultura brasileira. Então, as palavras moleque, cafuné, angu, consumir azeite de dendê, a religião do candomblé e da umbanda, ir ao cinema? Não. Jogar capoeira, consumir feijoada. Deixa eu abrir aqui uma explicaçãozinha para vocês. Então, com relação à feijoada, ela surgiu porque, como eles tinham só vegetal para comer, no caso eles plantavam feijão, e aí
Aquelas pessoas que trabalhavam na cozinha dos senhores jogavam fora, né? O resto do porco que eles não comiam, que seria a orelha, o rabo, o pé. E aí, o que acontecia? Para engrossar aquele feijão e dar mais sustância, eles colocavam esse resto de carne que os senhores não comiam no seu feijão. Então, ele deixava o feijão mais grosso, com mais sustância. E aí, então, surgiu a feijoada, que todos nós conhecemos hoje. Alguns não fazem mais como antigamente, como eles, que era só com o restinho do que eles tinham. Mas, ainda assim, a feijoada é herança dos africanos para nós. Bacana, né? Lá no livro de reforço, agora, a gente fez o jeito de viver dos indígenas e tem ali 2 folhinhas para concluir, que é um rapidão mesmo, um resumão do jeito de viver dos europeus e do jeito de viver dos africanos. Muito do que está aqui nessas páginas já foi realizado no livro de sala. Então, vocês vão dar uma lida lá novamente para realizar essa aqui. Caso queiram, pode dar uma pesquisada na internet também, mas não é necessário, porque tudo que tá falando aqui já foi falado lá, é só uma revisão, tá? Façam, então, a 224. Sejam, assim, claros em dizer, não tem aquela resposta curta, dê detalhes do que a pergunta tá pedindo, tá bom? Por exemplo, lá na primeira tá assim, olha, a mulher retratada na imagem ao lado é uma camponesa ou uma nobre? Explique sua resposta. Então, seja mais detalhado ao dizer que tipo de pessoa que é e por quê. Que características ela tem que representa isso, tá? Depois a número 2 e por fim a 225. E como a atividade é bem curtinha, vocês então vão realizar para mim essa atividade de história que é avaliativa, tá? Ela é diferente da atividade avaliativa que vocês ainda vão fazer, porque aquela é um simulado de avaliação mesmo, tá bom? Então, realize com atenção, seja honesto consigo mesmo, se não conseguir, essa daqui, você pode pesquisar na internet, é uma atividade. A atividade avaliativa, você não pode pesquisar nem seu livro e nem a internet, e muito menos pedir ajuda aí pros grandões de plantão, tá? Essa daqui, talvez ela não tenha alguma palavrinha ou outra que esteja meio apagada por conta da cópia. Então, ao final dessa aula, eu vou deixar a foto das 3 folhas. Aí, se você tiver alguma dúvida, você dá uma olhada lá. Até porque a última saiu cortado, então vocês vão ter que olhar aqui para poder identificar. E eu acho uma judiação ter que tirar outra cópia se já foi tirada essa, tá bom? Então, olha, a primeira é referente sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram eles? Os indígenas. Então, tudo que vocês vão fazer aqui é relacionado aos indígenas. E as palavras para o completo estão aqui. Então, não tem necessidade de pesquisar nada. Na segunda, é sobre outro grupo falado no nosso bimestre, que é os africanos. Então, vocês vão responder as perguntas e completar aqui a cruzadinha para mim, tá? Aí, pessoal, coloca nome, porque eu já recebi muita atividade sem nome. Aí eu tenho que ficar tentando adivinhar a letra, adivinhar de quem é. Coloque o nome e a data. Lembrando que nome próprio é escrito com letra maiúscula. E o seu nome é o nome próprio, nome e sobrenome. Então, atente-se para não errar aqui, tá bom? Na segunda folhinha, é um caça-palavras. Essa aqui, ela é mais confusa, ela é mais complexa. Então, você pode dar uma pesquisada na internet, até porque tem uma outra informação que a gente não ressaltou no bimestre ainda. Eu até queria tirar ela, mas é um desafio. Por quê? São assuntos que serão tratados daqui 2 meses. Aí, quando a gente falar, você já sabe. É um desafio. Dentro do mapa do Brasil, olha, dentro do mapa do Brasil, estão escritas as palavras que completam cada frase. Então, a primeira, eu vou ler essa porque tá bem confuso aí. Quem descobriu o Brasil? Tá aqui o nome dele. Tem um aluno da nossa sala com esse nome, hein? O Brasil era colônia de
De que país o Brasil era colônia? Está escrito aqui, olha, procurem lá. Quem era o rei de Portugal em 1808? Ah, nós falamos, ele é até escrito com um número romano. Outra dica, tem um aluno da nossa sala, outro aluno da nossa sala, com o nome dele. Quem proclamou a independência do Brasil? E aí? Quem foi? Ele era filho desse rei. Quem era ele? O nome dele tá aqui. E qual mês Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil? Isso é determinado um feriado no nosso país. Então, vocês precisam aí colocar a cabecinha para funcionar. Nós ainda não passamos por ele. E é provável que quando a gente chegue nele, nós voltemos para a sala de aula. Olha que bacana. Então, pensem aí. Todo ano na escola a gente faz atividade referente a esse feriado. Então, pensem bastante. Aqui é sobre os 3 povos responsáveis pela formação da população brasileira. Vocês vão escrever, então, 2 hábitos de cada população. Então, nós temos lá, ó, na alimentação, objetos de trabalho, instrumentos musicais e danças, indígenas. E contribuição para a nossa cultura. O que eles contribuíram? Indígenas, africanos e europeus. A gente falou muito sobre isso. Por exemplo, assim, o que era hábito de indígena e a gente adotou para nós. O que era um hábito europeu e nós adotamos para nós. O que era um hábito africano e nós adotamos para nós. Aqui. E o relato sobre os quilombos. Para você fazer essa atividade, você pode primeiro realizar essa aqui, olha, porque já tem aí vários instrumentos, ferramentas, utensílios, e vocês vão escrever o que é e a quem pertence. Então, ó, o que é? Para que é usado? Você vai escrever o nome para que é usado. E aí, você vai colocar assim, ó, você vai fazer assim, ó, descubra o nome de cada figura e a que grupo pertence. Se for indígena, pinte de marrom. Se for europeu, pinte de azul. Se for dos africanos, pinte de amarelo. Então, aqui tem as orientações para vocês colorirem, para a gente definir de quem é, a que grupo pertence, tá? Lá na de vocês está cortando aqui o finalzinho, mas dá para vocês olharem e verificar o que é, tá bom? Essa folhinha tem que ser feita e ser entregue até o dia 24 para eu poder corrigir, tá bom? Vamos. Então, na nossa aula de arte de hoje, é a página 211, só para concluir. Nós fizemos, né, a atividade sobre as cores, e vocês descobriram para mim, então, que a cor marrom, ela é formada pela vermelha e preta, né, pela cor vermelha e preta, e a cor rosa, vermelho e branco. Aí vocês fizeram, me enviaram, ok, gostei de ver. É divertido, né, a gente descobrir a origem das outras cores, e fica bem bacana. Tem infinidades, vocês podem mesclar aí outros tons, outras cores, e vocês vão chegar num resultado. Mas, a princípio, são essas básicas. A página 211, então, escolha figuras que representem o que você mais gosta de fazer. Cantar, dançar, brincar, desenhar, assistir, passear, comer, dormir, as atividades que vocês gostam. Misture as figuras, os temas, as cenas de histórias e os filmes que escolheu. E crie uma tela que tenha muitas cores e expresse seu modo de ser e agir. Depois você e seus colegas podem organizar uma exposição com os trabalhos da turma. Eu gostaria de receber essa atividade, porque daí a gente faz posta no Facebook da escola, né? E todo mundo vê de todo mundo. Então, com relação ao filme que nós assistimos divertidamente, eu quero que vocês pensem aí em o que ele traz para vocês com relação ao sentimento e sobre como funciona a cabecinha da gente, né? Sobre a turbulenta vida dos sentimentos lá dentro. Com base nesse filme, então, vocês vão fazer criando
uma obra de vocês, com tudo que vocês gostam de fazer. Lembra que lá no filme mostra, assim, cada ilha da menininha? Então, tinha a ilha da Gracinha, a ilha da família, a ilha dos amigos. Então, se a gente for voltar para nós, temos também, né? Ali, às vezes está mais abalada a nossa relação com o amigo, ou às vezes a família perde um ente querido, abala a família. Então, em cada situação, nós temos ali uma referência como a do filme. Vocês então vão escolher figuras que representam, figuras assim, imaginando. Ah, eu gosto muito de sorvete. Você vai trazer um sorvete para sua atividade. Ah, eu gosto. Uma coisa que eu queria fazer com vocês é trabalhar aquela imagem do guarda-chuva que eu coloquei aqui. Eu adorei, achei lindo, o máximo aquele guarda-chuva com a criança embaixo. Eu vou introduzir um guarda-chuva, fazer chover aí gotas de alegria, né? Então, vocês vão criar dentro de vocês primeiro e transportar para fora. É para fazer algo bem colorido, porque como a gente estudou, as cores do arco-íris são 7. O Vlavaíve, lembram-se? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o índigo e o violeta. Vocês têm que fazer o desenho de vocês bem colorido, tá? Lembrando também da situação atual de vocês. Como vocês estão se sentindo nesses últimos dias, né? Tranquilo, mas nervoso, esperançoso. E aí, com relação ao que vocês escreveram nas estrelinhas, vocês podem trazê-la para a atividade de vocês também. Envie-me foto para eu poder compartilhar com vocês e eu coloco lá no status e a gente posta no Facebook e no Instagram da escola. Então, em toda parte vai ter atividade de vocês. E outra coisa, tirem foto de vocês realizando atividade e me envia. Eu coloco no meu status, a gente posta lá nas redes sociais da escola. É muito bacana porque daí a gente percebe o quanto a gente tá ativo e não parou nessa quarentena, tá bom? Fiquem com Deus, realizem as atividades com muita atenção, com dedicação. Não acumule atividade e eu espero vocês segunda-feira no Meet. Um grande beijo. Eu estou com saudades e fiquem com Deus.